Quero lamentar mais uma vez a forma como o Brasil vem enfrentando a pandemia do coronavírus. Há muita confusão e desentendimento. A imprensa brasileira, boa parte dela pelo menos, não abandona o jogo de semear intriga. Parte do Poder Judiciário, do Ministério Público e de órgãos de controle não deixam o ativismo e terminam sendo abissalmente contraditórios e incoerentes. O Supremo Tribunal Federal diz que cabe aos estados e municípios, ao arrepio das diretrizes do governo federal, adotar medidas de isolamento, seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde, a OMS. Não considero que a competência seja exclusiva da União. Reconheço o compartilhamento de competências entre todos os entes da federação, como prevê a Constituição Federal. Mas a decisão do Supremo parece ter um fundo de motivação política, retirando poderes da União na fixação de diretrizes gerais. Estados e municípios ganharam uma autonomia que, penso eu, extravasa o que a Constituição estabelece. Assim, são livres para editar normas relacionadas ao enfrentamento da crise causada pelo coronavírus, sem ouvir o governo federal. Mas quem paga a conta da crise financeira que isso está causando e que há de causar? Justamente o governo federal. É no mínimo preocupante defender que os 27 estados da Federação Brasileira e os mais de 5.500 municípios não precisem seguir as diretrizes fixadas pelo governo federal, mas que podem seguir as orientações da OMS, que elabora suas políticas a partir da Suíça, totalmente alheia à peculiar realidade do Brasil. Agora seremos dirigidos pela OMS, como se ela tivesse uma receita aplicável a cada cidade do mundo. Não digo que a OMS tenha que conhecer de cada detalhe da evolução da doença em cada parte do globo, mas o Supremo, da maneira que decidiu, parece pensar de forma contrária. O Brasil decide seguir uma organização distante, como se ela conhecesse a realidade dos municípios do sertão nordestino, dos pampas gaúchos, das favelas do Sudeste e das regiões ribeirinhas da Amazônia. Se realmente queremos seguir a ciência, a lógica faz parte dela. Ciência que despreza a lógica não é ciência. E a lógica me impõe considerar as muitas realidades locais distintas umas das outras, que demandam medidas diferentes, adaptadas a cada situação, a cada momento. O isolamento deve ser feito onde é necessário, de forma racional, equilibrada. A decisão do Supremo somente indica a competência dos estados e municípios para impor medidas restritivas de forma a atender à poderosa Organização Mundial da Saúde. Agora, se algum estado ou município concluir que tais medidas não se justificam em seu território, não poderá deixar de aplicá-las. É o que está ocorrendo na prática. Inúmeros decretos de estados e municípios que começaram a flexibilizar o isolamento estão tendo seus efeitos sumariamente suspensos por decisões de juízes estaduais. Criou-se uma pandemia jurídica no país. O mesmo judiciário que diz que deve ser seguida a ciência se sobrepõe às decisões adotadas a partir de orientações de equipes técnicas multidisciplinares. Desse jeito, terminaremos tendo um poder decidindo sozinho sobre a pandemia. Justamente o judiciário, onde, convenhamos, não há aparato científico para superar a legitimidade de medidas administrativas tão complexas. Este é o quadro preocupante que estamos vivendo no Brasil. Faço um apelo aos juízes de nossa nação que, antes de acatar cegamente as diretrizes da Organização Mundial da Saúde, considerem as realidades de cada cidade e ouçam as autoridades locais antes de suspender suas decisões. Na multidão dos conselhos, há sabedoria. Muito obrigado.